Eu sou a Nataliana de Souza Paiva, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFAM, e docente da Universidade do Estado do Amazonas. Eu e minha orientadora, professora doutora Ana Cláudia Ribeiro de Souza, apresentamos aqui esse estudo exploratório que denominou-se como Saberes Docentes de Professores e Engenheiros em Contexto da Amazônia Amazonense. Este estudo está vinculado ao eixo temático 4, Formação Docente, Memória e História da Educação. Como contexto deste estudo, ele trata-se de uma investigação sobre a formação pedagógica e os saberes docentes de professores que atuam no ensino superior de engenharia em contexto da Amazônia amazonense. Este estudo exploratório considera os saberes docentes como um campo de investigação relevante a ser pensado e refletido a partir do desenvolvimento humano e das ações formativas do trabalho pedagógico, entendido como uma atividade organizada, planejada e direcionada pelo docente. Diante disso, o cenário pandêmico da Covid-19 exigiu que os professores adaptassem suas aulas, sua forma de ensinar, sua organização do trabalho pedagógico e, neste sentido, percebeu-se a importância da formação pedagógica de professores bacharéis, considerando isso como um desafio institucional, que remete à reflexão sobre o saber fazer pedagógico no ensino superior e a superação de modelos técnicos em favor de uma didática reflexiva e humanizada. Temos aqui como problema a seguinte pergunta: então, quais são os saberes docentes mobilizados por professores e engenheiros em seu fazer pedagógico? O objetivo principal aqui foi compreender os saberes mobilizados por professores e engenheiros no exercício do ensino na engenharia. Como objetivos específicos, temos a investigação, investigar a formação pedagógica e os saberes docentes de professores e engenheiros que atuam no contexto da Amazônia amazonense. Também compreender como os docentes ensinam na engenharia. E, por fim, analisar quais saberes, conhecimentos, mobilizam para ministrar suas aulas utilizando perguntas motivadoras e escuta sensível. A fundamentação teórica foi organizada em 3 grandes eixos: saberes docentes e formação pedagógica, didática e pedagogia universitária e ensino de engenharia. Dentro dos saberes docentes e formação pedagógica, trouxemos, entre outros autores, o Gautier, de 2013, que traz aí a base do conhecimento do professor e os saberes da intervenção pedagógica e do saber fazer didático, o Maurice Tardif, para a concepção situada e plural dos docentes, defendendo que o professor não apenas aplica conhecimentos, mas os produz e transforma em sua prática. Também Araújo e Sá, que traz o saber tecnológico como uma exigência contemporânea integrada à prática docente. No item Didática e Pedagogia Universitária, trouxemos a professora doutora Cristina Dávila, que contribui e traz a didática sensível e na reflexão dos saberes estruturantes da prática pedagógica. E também Rabelo, que busca um estatuto epistemológico da pedagogia universitária que vai além de normas técnicas. E, por fim, o ensino de engenharia. Aqui nós trouxemos o professor Walter Basso, que é da Escola de Engenharia da UFSC, e colaboradores. Eles discutem a transição da racionalidade técnica e do positivismo para uma formação mais humanista e integral na engenharia. Um estado do conhecimento, da professora Ferreira Carato, sobre a constituição do engenheiro como docente no Brasil e o desenvolvimento da dupla competência específica e pedagógica. Também, no percurso metodológico,
A pesquisa é qualitativa, os instrumentos de coleta de dados trouxemos a escuta acessível em Barbier, o princípio dialógico freiriano e o registro escrito a partir das perguntas motivadoras que foram trabalhados com os professores da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, com 8 professores engenheiros. No início, eles eram 15, na verdade, no total foram 15 professores, mas só 8 eram professores engenheiros. A análise de dados foi pela análise do conteúdo da Bardan, a partir da leitura flutuante, dos registros e categorização em blocos de sentidos baseados nos saberes docentes. Os resultados e discussões apontam os seguintes achados. A pesquisa revela que o saber docente na engenharia não é linear e se constitui em territórios híbridos e plurais, situando-se entre a ciência e a experiência, a técnica e a criatividade e as demandas formativas do mercado de trabalho e as necessidades sociais. Foram identificadas 6 categorias de saberes mobilizados por esses professores. Os saberes disciplinares e científicos, que são os saberes adquiridos na formação acadêmica, que é a base da engenharia. Também os saberes experienciais, que emergem da prática cotidiana, das interações com os alunos e das vivências profissionais anteriores, e aí nós nos remetemos aqui ao Gautier, sobre o saber da prática. Os saberes pedagógicos e didáticos, manifestando-se na preocupação genuína com como ensinar, incluindo o planejamento, a seleção de estratégias e métodos de avaliação, também em Gautier. Os saberes curriculares, envolvendo aqui o domínio dos programas de ensino, planos de curso e as demandas institucionais e normativas, aliando-se então à Tardif. Os saberes tecnológicos, identificamos aqui o uso frequente de ferramentas digitais, de softwares específicos como MS, Excel, Python e videoaulas para ampliar as possibilidades formativas. Os saberes contextuais e locais, esses nós adicionamos porque percebemos a sensibilidade do professor à realidade amazônica, incentivando os alunos a desenvolverem soluções para as comunidades locais. Representa aqui um compromisso ético e político com a responsabilidade social da engenharia, aproximando-se da didática sensível da Cristina Dávila e rompendo com a visão puramente instrumental e positivista do ensino técnico. As considerações finais. Os saberes docentes de professores e engenheiros no contexto amazônico são híbridos, plurais, permeados de uma rede complexa de saberes e em constante metamorfose, sendo ressignificados nas práticas e vivências em sala de aula, superando a racionalidade técnica. Evidencia-se a relevância dos saberes contextuais e sociais locais, destacando a responsabilidade social da engenharia e o reconhecimento da docência como um campo de atuação, sem desvinculação da formação técnica. Como perspectivas futuras urgentes, reforça-se a necessidade de institucionalização de centros de formação, bem como a preparação docente para as transformações contemporâneas, como a pandemia, incluindo o uso crítico de tecnologias digitais, inteligência artificial e o fortalecimento da pedagogia universitária. Aqui temos as referências mais utilizadas e agradecemos aqui aos professores e engenheiros da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas pela partilha e também ao Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, PPGET do IFAM, pela oportunidade. Aqui nós encontramos o contato das autoras, eu, natalianapaiva@gmail.com, e da professora Ana, que é ana.souza@ifam.edu.br.